Marx usa dialética hegeliana, mas promete ciência rigorosa. Críticos como Popper veem dogmatismo incompatível com falsificabilidade e muitos marxistas modernos abandonam ou reinterpretam a dialética pesada. Basicamente aquele 2 pesos, 2 medidas, e tentando reexplicar o inexplicável, adaptar o inadaptável, para mesmo assim manter uma ideia que já está ultrapassada. É exatamente isso que foi dito. Aqui eu sou o Israel, trazendo aqui o segundo vídeo do canal. Eu quero trazer alguns vídeos bem focados, vou trazer também ali de capitalismo, algumas outras coisas, porque tudo tem seus prós e contras, nada é perfeito, mas a gente pode escolher o melhor de cada. Não necessariamente excluir 100% algum, se tiver algo bom nele. Consegue entender isso? Porque tá difícil as pessoas entenderem isso hoje em dia, e ainda mais com isso que as mídias colocaram na cabeça de polarização. Você tem que estar 100% de um lado ou 100% de outro lado, te classificam com nomenclaturas, e às vezes você não concorda 100% com um dos lados, mas às vezes você começa a concordar 100% até com ideias que você não concordaria, ou com pessoas que você não concordaria, porque você acredita que se classifica de um dos lados. Então, novamente, sou Israel Vieira, aqui do canal Israel Vieira KK, que seriam basicamente críticas. Eu quero trazer essas ideias que valem muito a pena, ainda mais em ano de eleição aqui no Brasil. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o livro O Capital, de Karl Marx. Esse livro é basicamente aí um manual da crítica ao capitalismo. Mas, como eu disse, o capitalismo deve ser criticado como um todo ou em seus pontos criticáveis? Olha bem, entenda bem essa parte. A gente tem que estar ciente desse tipo de informação do qual as pessoas acabam não olhando e se perdendo. Então, nesse livro em si, ele explica como o sistema explora trabalhadores, cria crises e porque, segundo o próprio Marx, o capitalismo vai cair um dia. Tem muita gente que acha isso genial. Normalmente pessoas que são muito beneficiadas pelo capitalismo, mas normalmente junto ao poder do Estado. Capitalismo junto ao poder do Estado. Não se esqueça disso. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado... Então tem muita gente que acha isso maravilhoso, existe essa crítica, tem os pontos positivos da crítica, até porque a gente deve ser bem crítico, a gente não deve baixar a cabeça 100% para algo que não seja realmente bom e perfeito. Difícil isso existir. Então tem muita coisa nesse livro que não faz sentido, até porque é algo muito antigo, que talvez tenha tido mais valor para a época dele. Igual muitas coisas antigas que as pessoas hoje em dia, com toda a evolução que nós tivemos, parecem querer voltar a ideias medievais. Então nós vamos aqui a algumas características, 5 problemas mais citados. Um problema que entra aqui no mérito é: por que diamante vale mais que água? Olha como isso é complexo, mas tem que entender do que está sendo dito aqui, que é uma teoria do valor só pelo trabalho. A gente sabe que dentro do comunismo, socialismo, dessas ideias de esquerda marxista, dessa ideia do o patrão não importa, quem importa é o trabalhador. Ao mesmo tempo, quem diz isso normalmente é patrão. Político, ele é patrão, ok? Alguns influencers de outras pessoas, eles também são patrão. Veja bem, como eu acabei de explicar, capitalismo e Estado. Mas vamos continuar aqui ao livro. Então, Marx ele diz que o valor de qualquer coisa vem só do trabalho humano gasto para produzir. Ok. Quanto mais horas de trabalho socialmente necessário, mais valor. Não ok. Uma pena até.
Mas não, ok. Não adianta querer contrariar isso, porque há motivos para que isso funcione. Então vamos lá. Uma garrafa d'água custa R$ 2. Tem todo o esforço de extrair água, embalar, transportar. Um diamante custa milhões. Se você achá-lo, lógico, se você o tiver em mãos, ele teria trabalho menor, até porque ele é uma pequena peça. Então, o transporte dele, toda a logística é muito inferior a partir do momento que você tem ele em mãos. Presta atenção nisso, porque tem uma outra informação que tem valor aqui envolvido. Então, ele custa milhões e ele tem pouco trabalho. Então, o que acontece aqui? Tem a demanda e a escassez. O ponto do diamante é a escassez. A água, por mais que ela seja infinitamente mais importante do que um diamante, e que nós deveríamos tomar cuidado sim com a escassez, nós temos em abundância e com facilidade de qualquer pessoa comum achá-la. Está em todo lugar, inclusive a própria chuva. Diamante você não o acha. Simples assim. Então nós temos essas complexidades. Eles têm nomenclaturas para isso, que é revolução marginalista, que falam do valor, vem também do quanto as pessoas querem e precisam da coisa. Demanda. Marx responde que ele está falando de valor abstrato, tipo custo social médio, não preço de mercado, mas na prática, para explicar o mundo real, fica fraco. Muita gente que acha que essa é a maior falha. Inclusive, eu vou já entrar aqui em um detalhe que eu já vi já que é engraçado aqui no Brasil, que é aquela ideia do o professor deveria ganhar mais. O professor deveria ganhar mais que o jogador de futebol. Bom, eu acho que o jogador de futebol não deveria ganhar tanto, em primeiro lugar. Mas o mesmo professor que diz que ele deveria ganhar mais, ele idolatra o futebol. Paga-se em camisa de time de futebol, ainda mais por lançamento, 300, 400 reais. Estádio de futebol lotado. Parar toda a vida para ir ao estádio, assistir jogo de futebol. Consumir produtos ali divulgados, publicidade e propaganda, que gera muito dinheiro. Todo o merchan, marketing. Então, o próprio professor colabora com que o jogador tenha mais valor do que ele. E tem essa parte da demanda, a escassez. É só olhar a quantidade de jogadores de futebol que nós temos, ainda mais ganhando bem, e a quantidade de professor que nós temos. Dando continuidade aqui, que essas coisas vão ficando claras. Cuidado também onde você coloca o seu próprio esforço. Porque às vezes você coloca o esforço onde você não gostaria que fosse mais valorizado do que você mesmo. Então, na prática, isso não deu certo. Problema 2. O famoso problema da transformação. No começo do volume 1 do livro, tudo é baseado em trabalho igual valor. Mas no volume 3, olha a contradição. Marx fala que na vida real o lucro é mais ou menos igual em todos os negócios. Exemplo, 10% ao ano, não importa se a fábrica é de tênis ou de celular. E aí nós temos um problema. Quando você tenta converter valores baseados em trabalho para esses preços reais com um lucro igual, as contas não batem de forma muito certa. Ou sobra dinheiro de um lado, falta do outro. E aí nós temos essa contradição. Que tem gente que tenta consertar essa matemática complicada, mas muitos acham que não dá para salvar sem mudar a ideia principal, que não funciona. Essa margem, assim, esse lucro exatamente igual em tudo, não funciona. Não é tão simples assim de se trabalhar. Tem margens de lucro diferenciadas. A gente vai ver que tem empresa que lucra mais do que a outra, que vende mais do que a outra e lucra mais. Aí ela vai pagar mais funcionário. Bom, em alguns casos poderia sim, mas a matemática do Marx não é perfeita. Então nós temos aqui um problema 3. Taxa de lucro sempre cai. Já ficou estranho isso aqui. Se sempre cai, como é que nós temos empresas que no passar do tempo cresceram tanto? Então, Marx fala, quanto mais o patrão investe em máquinas, em vez de contratar gente, menor fica o lucro em porcentagem. Aí dizendo que o lucro vem apenas do trabalho humano e máquina não cria, eles dão o nome de mais-valia, pode pesquisar dos que tratam, já olhei por cima, mas não vou ficar explicando agora para não prolongar ainda mais.
Então, com o tempo, o capitalismo ia ficar menos lucrativo e entrar em crise eterna. Na vida real, desde que Karl Marx fez aí suas publicações até hoje, o capitalismo, da forma que ele vem funcionando, ele se adaptando, o mundo melhorou muito. E os lugares, e os piores lugares do mundo são os lugares menos capitalistas, onde o trabalho funciona de forma pior, as empresas não funcionam bem, seja indústria, seja, não importa se terceiro setor, não importa se educação, não importa esses detalhes. Quanto mais funcional é o capitalismo na região, mais desenvolvido é. A gente vai ver que países, exemplo muito usado pela esquerda aí, Cuba, que eles tanto gostam, problematizam. Você vê que Cuba não negocia corretamente com os outros países. Tem o problema lá com os Estados Unidos, inclusive, porque ela não comercializa com os Estados Unidos, tem restrições, e ela não tem empresas próprias funcionando, desenvolvendo tecnologia, comércio dentro do país. Por isso que lá é comum a ideia de usar carros extremamente antigos, ter pouco acesso à tecnologia e a meios de comunicação. Você vê que é o capitalismo não funcionando nem através de empresa privada e nem através de empresa do Estado. Tá claro aí? Então, as empresas que investiram em automatizações, elas acabam, a médio e longo prazo, produzindo mais, padronizando mais, vendendo mais, lucrando mais. Pois está aí como um grande exemplo, e nesse momento nós temos em alta no mundo, muito no Brasil se fala, da chinesa BYD. Carros bem padronizados, produção bem automatizada. China ficou muito famosa por sua tecnologia bem automatizada, fábricas bem robotizadas e, portanto, fabricando, vendendo, lucrando. Não é a informação que nós temos? Né? Então, seguimos para o próximo. Problema 4. A crise vem da falta de dinheiro para os trabalhadores ou de produzir demais. Tem ponto real na frase, mas vamos ver na prática. Marx ele fala de crise de várias formas. Às vezes os trabalhadores ganham pouco, então não compram nada, falta demanda. Seria verdade. Às vezes as empresas produzem loucamente e sobra mercadoria. Seria verdade. Porque ambos podem acontecer em certa quantidade. Mas o Marx, como escritor ali dessas ideias, ele não escolhe uma explicação. Ele tenta achar problema e ponto final. Ele tenta aplicar um problema e ponto final. Isso por si só é um problema dele. Tem que entender isso. Isso é um problema dele e daqueles que apoiam ele, como eu já disse, vivem de muito dinheiro. Vai ser assim, deve ter 1% dos que apoiam ele e são pobres que precisa de dinheiro. A maioria tem dinheiro. Imagina lá o estudante formado na USP. A maior parte vem já da classe média, rica, tem dinheiro. E aí ele apoia o comunismo por quê? Ele é rico. A gente vê aqui como político o Boulos. Ele vem de família rica. E ele não é pobre de jeito nenhum. Ele ganha muito dinheiro. Ele só tenta parecer ser algo que não é para tentar viver um personagem, mas ele tem muito dinheiro. E não há o que discutir quanto a isso. Se olhar o salário que ele ganha, inclusive como político, seria o sonho de boa parte dos brasileiros. Então, continuando aqui a explicação para isso. Os autores tentam sempre outras pessoas que querem apoiar, se contradizem o tempo todo, problematizam o tempo todo, mas não têm soluções úteis. Então, problema 5. Vamos dizer que eliminou-se o capitalismo. Como fica? Marx critica muito bem o capitalismo, mas quase não explica como seria o socialismo na prática, porque socialismo sempre é ditadura.
Ponto final. Então, ele não tem o como realmente vai ser após, porque ninguém tem. Ninguém do comunismo socialismo tem. Então, o que ele vem? Com mais problemas. Sobre terra e aluguel, não há informação. Ele sugere que o capitalismo vai colapsar sozinho, mas o capitalismo segue funcionando super bem sozinho. Para ele colapsar, teriam que acontecer fatores externos meio que forçados. Então, isso é contradição. Então, ele tenta apontar problemas, mas não consegue solução. Eu já fiz um vídeo aqui sobre um pouco do socialismo. Na verdade, foi mais focado ali no livro do Karl Marx, também, que é o Manifesto do Partido Comunista, do qual eu também já li. Foi interessante a leitura, para confirmar como eles pensam. Porque, nesse ponto aqui, para finalizar esse vídeo aqui, veja bem, como eu já disse, socialismo. Quando a gente pega lá algumas críticas de Karl Marx da época dele, elas eram ok. Por quê? As pessoas realmente trabalhavam como se fossem, não como escravos. Escravo é algo diferente, tá? Escravo é quando você é obrigado, punido, e quando você tem o seu emprego, por melhor ou pior que ele seja, não é uma escravidão porque você pode sair dele, por mais que você sofra um problema com isso. Você pode sair dele. No mundo moderno, e aí a gente vê, olha só, na época dele era problemático. Era realmente sofrido, era algo agressivo, era algo penalizado, o trabalhador sofria muito, recebia muito pouco. Hoje em dia, nós temos inúmeras oportunidades, aí cabe o esforço, conquista de cada um. Eles são contra a meritocracia, porque eles não querem que você busque o seu mérito. Meritocracia não é apenas virar milionário. Meritocracia é, às vezes, você simplesmente conseguir a sua moradia, o seu carro, viver um pouco melhor, e nisso você tem a oportunidade de subir. E ao seu redor, se você olhar, você vai conhecer muitas pessoas, às vezes você mesmo, que começou ali ganhando um salário mínimo, um estágio que não pagava nem isso, e depois virou um assistente, um analista, ou você trabalha em outras áreas e ganha mais. E, portanto, consegue mais. E se você quiser largar o seu emprego, você pode ir para outro. Pessoas que eram trabalhadores e viraram políticos, que nada mais é que uma carreira para ganhar muito dinheiro, ainda mais aqui no Brasil. Então, algumas críticas dele valeram para a época dele, não valem mais para hoje em dia. Para hoje em dia requer muito malabarismo, porque o mundo evoluiu bastante. O ser humano mudou muito. Então, essas críticas, para que seja menos punitivo, para que seja necessária melhoria, para que as pessoas trabalhadoras fossem mais valorizadas, super bem-vindas. E pessoas, inclusive, da área de tecnologia, muitos hoje em dia ganham super bem. A área de medicina, saúde, depende do seu cargo, de onde você trabalha, lógico, mas muitos ganham bem, inclusive bem acima de um salário mínimo. 2, 3, 4 salários mínimos, aí vai variar do cargo e local que você trabalha. Portanto, essa crítica excessiva ao capitalismo, ela é falsa. Tem que ser criticado pontos específicos. Da mesma forma que o socialismo, que teria algumas ideias positivas e trouxe algumas ideias positivas, desde o seu início até hoje, ele é muito utilizado para formar ditaduras, autoritarismo. Cuba, Venezuela, China, Rússia, os nossos próprios políticos aqui que querem isso, eles querem estar ali dominando para sempre. Eles falam anticapitalismo, anti isso e aquilo, mas o salário deles é no mínimo 10 mil por mês, coisa que trabalhadores não ganham. Inclusive, o próprio Karl Marx não criticava a política, os políticos terem poder e dinheiro. Ele criticava apenas a oposição, que é o que nós vemos acontecendo muito. Então, isso aqui é apenas um resumo simples quanto a o livro específico do Karl Marx, que é o Capital, porque ele tenta muito focar nessa parte do trabalhador, novamente contra o seu empregador. O meu empregador, ele merece reclamação caso ele realmente mereça reclamação. Da mesma forma que o político merece reclamação. Entende? Inclusive o político do qual partido que você apoia, ele merece reclamação.
porque nós precisamos buscar melhorias. Então, cuidado ao apoiar ideias que cairão contra você mesmo por causa de autoritarismos. Então, o capital humano é de extrema importância e hoje em dia ele é muito mais valorizado que na época de Karl Marx. Tem que ser ainda mais valorizado? Com certeza, mas dentro do possível, da realidade, e menos impostos ajudam com isso. Então, finalizando o vídeo, se você puder ler o livro, leia. É importante ler, mas é importante ter uma interpretação correta, não uma interpretação ignorante. Aquele do professor da universidade que ganha 15 mil por mês e quer criticar o capital, sendo que ele vive de um ótimo capital e muitas pessoas não. Inclusive, se ele contratar uma faxineira, alguém para trabalhar para ele, ele vai pagar o mínimo possível. Sejam bem-vindos ao mundo real. Busque mais, melhore. Eu tento fazer isso. Estou tentando, preciso. Mas vou finalizar aqui então com essas informações. Espero que o vídeo não tenha ficado muito extenso. Vou trazer mais alguns vídeos assim, para depois entrar em críticas a ideias de outras pessoas contemporâneas, políticos, famosos, e tentar produzir mais. Mas é isso. Muito obrigado. Siga o canal, faça a inscrição, fique com Deus e até o próximo.